Olá, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Estou voltando aqui hoje para pedir mil desculpas a vocês, pelo fato de eu não ter conseguido entrar com o estudo, né? Há 2 dias que eu não consegui entrar com o estudo quanto o livro do profeta Jonas. Mas hoje eu creio que hoje vai dar tudo certo, nada vai atrapalhar em nome do Senhor Jesus, não é mesmo? Pela graça do nosso Senhor, estamos gratos por estar aqui hoje mais uma vez, né? Porque o Senhor, Ele não nos abandona. Ele sempre traz a solução, traz um jeito de nos mostrar qual o caminho que a gente deve agir para a coisa melhorar, dar certo, não é mesmo? Então, gente, prestem bem atenção, vamos dar continuidade ao nosso estudo, que o Senhor Jesus esteja nos nossos caminhos. Eu peço que o Senhor possa nos, como é que eu vou dizer? Desenvolver em nós o fruto do Espírito dele. Né? Que quando ele desenvolve em nós o fruto do Espírito dele, a nossa vida vai se equilibrando, tudo vai se colocando no lugar. Então vamos pedir ao Senhor que nos desenvolva, faz com que a gente venha se desenvolver, crescer no fruto do Espírito dele, porque quando nós recebemos o Espírito do Senhor, tudo se faz melhor na nossa vida, tudo se faz melhor. Então vamos pedir a ajuda do Senhor, não é mesmo? Que o Senhor nosso Deus esteja presente aqui nesta hora, nessa live, que eu possa levar a palavra de forma bem eficaz, de modo que todos venham entender, Senhor. Eu te agradeço por mais essa oportunidade, por o Senhor ter me concedido esse dia de resolver o problema da minha câmera no celular. Eu agradeço ao Senhor, meu Pai, que tudo daqui para frente dê certo, nada atrapalhe o nosso estudo. Muito obrigada. Quando nós agradecemos ao Senhor, Ele se agrada da gente, Ele sabe que nós o respeitamos, que nós como é que eu vou dizer? Nós o valorizamos. Nós precisamos valorizar esse Deus que é tão bom para conosco. Tudo que Ele faz na nossa vida é perfeito e bom e é agradável, não é mesmo? Então temos que agradecer a Ele. Então temos que sempre estar presente buscando no Senhor uma forma de agradecimento, né? A gente tem que agradecer ao Senhor. Eu não sei como você pode ter sua ação diante do Senhor, agir diante do Senhor. Você pode agir escrevendo uma carta para o Senhor, né? Falando os seus problemas e agradecendo a Ele pelo muito que Ele tem feito, né? Você pode estar orando, falando assim como eu estou falando, você e Deus, mais ninguém, agradecendo ao Senhor. Nós devemos ser gratos em todo o tempo para que Ele venha nos encher novamente do amor dEle nas nossas vidas, tá certo? Então, vamos aqui para o estudo. Eu gostaria muito que você novo que está chegando, se inscrevesse no canal, tá bom? Eu sou Elizabeth Guilhermino, eu sou evangelista e estou aqui todas as manhãs ou todas as tardes, todas as noites, trazendo uma palavra amiga para você. Você que está aí presente, que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Se você não achar aí a palavrinha inscrever, você vai na lupinha do YouTube, ali tem uma lupa e você ali aperta naquela lupinha e vai aparecer a palavra pesquisar. Você escreve meu nome, Elizabeth, com T-E, Guilhermino, tá? Né? Guilhermina não, tá? Guilhermina tem uma porção por aí, é Guilhermino mesmo, tá bom? Que é o meu nome de guerra, o nome que é forte, né? Como diz, né? O nome do papai, o sobrenome do meu pai, tá certo? Eu digo que é um nome de guerra, um nome muito forte. Então procura aí meu nome, aí você se inscreve no canal, você não paga absolutamente nada por se inscrever no canal, tá bom? É só você apertar aí na palavrinha inscrever, no sininho, na palavrinha todas. Pronto, pronto, pronto. Já estará inscrito e inscrita. Nada que venha
te tomar muito tempo, tá bom? E aí, no final, quando eu terminar de fazer essa live, que você vai estudar aqui comigo, nós vamos entrar junto no estudo, não é mesmo? Aí, quando terminar, você compartilha, leva a palavra amiga para outra pessoa e convida uma pessoa para estar no nosso canal, tá bom? Esse canal aqui não pertence somente a mim, mas a todos nós, tá bom? Todos nós somos gratos a Deus por Ele ter dado esse canal para a gente fazer esse estudo que é tão glorioso diante do Senhor, né? O desejo do nosso Deus é que quando Ele dá uma vocação para cada um tem que cumprir, porque é o desejo de Deus, né? A vocação que Ele nos dá é para a gente cumprir, de procurar cumprir de forma bem clara para que Deus se agrade de você, né, da gente, Ele se agrade e nos abençoe cada vez mais, tá bom? Então vamos aqui para o estudo, tá preparado? Já está aí num lugarzinho bacaninha da sua residência ou no seu trabalho, eu não sei, onde você possa estar, no lugar que você vai tirar esse tempinho tão glorioso para ouvir a palavra, não é mesmo? Para a gente estudar junto e buscar ter mais entendimento, porque quando nós buscamos ter mais entendimento, nós buscamos a paz de Deus, a paz de Cristo Jesus para as nossas almas, tá bom? Vamos lá, eu vou ler então, aqui eu vou falar sobre a oração de Jonas, né? Eu falei quem foi Jonas, há 2 dias atrás, né? Falei quem foi Jonas, toda a história dele, onde ele se originou, que ele era um homem comum, como todos nós, né? Porém, Deus deu uma visão a ele para que ele deu uma ordem a ele para que ele fosse para uma cidade chamada Nínive, não é mesmo? E aí ele desobedeceu. Mas vamos aqui saber, nós sabemos que Jonas foi parar no ventre de um peixe enorme, não é mesmo? E lá dentro do ventre ele fez uma oração ao Senhor. E em forma de cântico, ele orou ao Senhor e Deus viu a fidelidade dele. Então, Deus fez o que tinha que fazer com ele para que ele soubesse que ele tinha uma ordem para ser cumprida, né? Deus tem sempre uma ordem, um propósito nas nossas vidas e nós devemos cumprir, assim como ele fez com Jonas. Então, preste atenção. A história conta assim. No capítulo de número 2, nós vamos falar sobre a oração de Jonas, tá certo? Então, eu vou ler aqui para vocês, eu já estou com a Bíblia aqui, ó. Estou com a Bíblia, tá vendo? Jonas. E eu vou falar do capítulo de número 2, que tá aqui, tá bom? Eu vou ler e depois venho com a explicação. E diz assim, no primeiro versículo. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos, mas tu fizeste subir minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração, no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que voltei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Então, Deus deu uma ordem, né? Deus deu uma ordem ao peixe também, né? Que vomitasse
aquele homem que foi o profeta Jonas. Foi o profeta Jonas. Então, nesse capítulo de número 2, é narrado a oração do Jonas e o seu livramento, porque Deus, na realidade, deu livramento a ele, não é mesmo? Jonas se declarou a Deus, expondo toda a angústia dele, toda a tristeza dele, tudo que ele estava passando dentro do peixe, né? Aquele peixe enorme que engoliu ele. Então ele expressou a Deus a sua fé, ele expressou a Deus o quanto ele cria no Senhor, né? O quanto ele sabia que Deus era misericordioso diante do sofrimento dele, porque ele sabia que Deus era misericordioso. Era não, é misericordioso. Deus está sempre olhando para cada um de nós como ele olhou Jonas. Ele deu uma ordem para Jonas e Jonas não quis cumprir. Ele ia para outra cidade chamada Tarsis, né? Outro local lá chamado Tarsis. E Deus tinha dado uma ordem para ele. Como ele foi desobediente, não é mesmo? Então pense que às vezes Deus nos dá uma ordem, né, para a gente cumprir. E às vezes a gente não quer cumprir aquela ordem, né? A gente acha que não somos capazes, que não vamos conseguir, né? A gente fica amedrontado. A verdade é o medo. O medo tira a gente do propósito de Deus. Você entende? Então é necessário que a gente tenha fé, acredite, porque só Deus pode nos dar a força para tirar a gente de qualquer tipo de situação que a gente esteja passando, né? Porque muitas das vezes nós pensamos que a gente não vai conseguir. Ah, Senhor, eu não vou conseguir, eu não vou fazer isso que Deus falou comigo, porque eu me sinto fraco, eu não sinto, eu não acho que eu sou capaz, né? E foi exatamente isso que Jonas pensou. Ele pensou que ele não fosse capaz, por ele ser um homem simples, né? Ele achou que não fosse capaz de chegar em Tarsis e falar o que Deus tinha mandado ele fazer, né? Fazer o que Deus havia mandado. É porque ele tinha medo daquele povo, o povo de Nínive eram pessoas bem bravas, arrogantes, né? Então, ele teve medo e foi se esconder nesse navio, indo para outro local onde Deus não tinha determinado para ele. Então, pensa bem, quando a gente está com qualquer tipo de problema, vamos supor que você tem um problema na sua família. Então, você tem que profetizar. Profetize assim: eu verei a minha família no altar do Senhor. Vamos supor, você está com algum tipo de doença ou tem alguém doente na sua família, você tem que orar a Deus, Senhor, ou profetizar, né? Depois de uma oração, você profetiza mesmo, ou antes mesmo da oração, você profetiza. Minha família será restaurada, minha saúde será restituída, a saúde de fulano de tal, fala o nome da pessoa, será restituída, as minhas dívidas serão todas pagas, que eu tenho certeza absoluta que todas serão pagas, o meu casamento será uma bênção, né? Eu terei muitas alegrias, serei muito, eu conseguirei ter, como é que eu vou dizer, o casamento vai ser transformado, né? Às vezes você está num casamento atribulado, então peça a Deus, eu tenho certeza, Senhor, que eu profetiza, né? Eu tenho certeza que meu casamento será transformado, que a minha vida será mudada em todos os sentidos. Não importa a que área eu esteja passando a dificuldade, qual das áreas, né? Se é financeira, se é sentimental, se é na saúde, né? Se é espiritual, nós temos que crer e profetizar, nós temos que saber que Deus está sempre conosco. Aí você repete, depois que você profetizar, aquilo que você tanto
precisa, tanto ver a necessidade na sua família, ou com você próprio, ou com uma pessoa mais próxima de você, você tem que profetizar sempre o que é restaurador, né? O que vai te trazer bons benefícios, e lembrar que Deus está sempre contigo. Deus está aí, falar, e você falar mesmo, Deus é comigo, Ele é vida e paz. Ele vai transformar a tempestade em bonança, em coisas boas. Então vai surgir uma vida boa para você. Você entende? Às vezes o problema é tão grande, com tantas coisas, que a gente às vezes nem raciocina, né? A gente não raciocina e não profetiza, né? Fica num canto choroso, né? Ou chorosa, chora e às vezes tem pessoas que entram em depressão. Então, tem que lembrar sempre que Deus é contigo e profetizar as coisas boas. Profetiza. Eu vou conseguir fazer minha faculdade, né? Eu vou ter o meu carro, eu vou ter a minha casa própria, eu tenho boas pessoas ao meu redor. Só tem pessoas que vai me ajudar, né? Não financeiramente, não, porque cada um com seu cada um, né? Mas que vai ajudar com a palavra amiga. Então, quando nós pensamos que qualquer situação na vida da gente esteja difícil, você tem que crer na misericórdia do Senhor. Você tem que crer, tem que ter fé, né? Fé. E aí Ele ajudará. Deus, Ele está sempre ouvindo, Ele está sempre nos olhando. Ele sabe a situação que nós estamos passando. Ele sabe de todos, por que estamos passando aquilo. Você entende? Por que muitas vezes nós passamos certas coisas? Porque muitas das vezes nós mesmos é que buscamos coisas que não vai ser bom para a gente, porque a gente não tem uma visão ampla como a do Senhor Jesus, né? Nós não temos uma visão ampla, por isso precisamos pedir visão ao Senhor, visão ampla, para que Ele possa restaurar tudo aquilo que está perdido, que foi perdido, voltar para as nossas vidas de forma bem duplicada, né? Porque Deus é bom em todo o tempo, Ele duplica as coisas para a gente. Então, quando aqui no versículo de número 1 e 7, que fala das entranhas do peixe, está falando de um fundo de poço. Quando a pessoa está no fundo de poço, vamos supor assim, né? Vamos supor que você está no fundo de poço. Então, a sua força para que você venha sair do fundo do poço é ouvindo a palavra, é pegando a Bíblia e lendo, é crendo que Deus é contigo. Porque assim, Deus às vezes permite que coisa aconteça na vida da gente para que a gente venha buscá-lo mais, né? Às vezes Ele deixa a gente descer, mas descer mesmo, lá no fundo do poço, para que Ele possa nos restaurar de forma bem ampla, né? Bem eficaz, né? Precisamos melhorar nas nossas situações quando nós buscamos e temos fé. E aí no versículo de número 4, fala que tornarei a ver o teu santo templo. Então, aqui na explicação está dizendo assim: ao falar com o Altíssimo, Jonas rasgou a sua alma e expôs toda a sua angústia e aflição. Ele sabia que sua vida estava em grande perigo. Mesmo assim, expressou a fé de que viria novamente o templo do Senhor. Você entende? Você entendeu isso aqui? Quando nós estamos e passamos dificuldades imensas, pode ser grande ou pequena essa dificuldade, né? Uma tempestade que a gente fica sem saber o rumo que vai tomar. Mas quando nós profetizamos, quando nós oramos, quando nós buscamos esse Deus, falamos: eu vou estar no templo do Senhor dando o meu testemunho. Deus, Ele vem e nos resgata. E aí fala mais assim, ó: ele creu na misericórdia divina, pois sabia que Deus estava ouvindo o seu clamor e eu o tiraria daquela situação. É assim que nós devemos
agir. Nós sabemos que Deus vai nos tirar da situação que estamos passando. Você entende? E aí diz também assim, ó, de igual modo, mesmo que você esteja em uma condição em que os olhos humanos não há saída, confesse a sua vitória pela fé. É o que eu estou falando. Temos que confessar, né? Profetizar, né? Profetiza. Eu vou ver minha família restaurada, eu vou ver minha família, minha saúde bem saudável, né? E eu vou conseguir eliminar todas as minhas dívidas, né? A gente tem que profetizar, eu vou ter um salário mais alto, né? Profetiza, mas profetiza com fé. Então ele diz que é necessário confessar a vitória de fé. Confessar a vitória de fé é profetizar tendo fé. Então nós temos que fazer como Jonas, né? Que Jonas, ele dentro do ventre do peixe, ele orou ao Senhor, pedindo ao Senhor que tivesse misericórdia, né? Ele sabia que Deus tinha misericórdia dele. Ele falou que ele voltaria ao templo, ele estaria no templo do Senhor. Então, aqui lá no versículo de número 9, fala assim, ó, o que voltei, pagarei. Aqui, né, nessa frase, o que voltei, pagarei, né, no versículo de número 9, que está dizendo assim, mas eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento, o que voltei, pagarei. O que voltei não, o que votei, eu estou falando errado, o que votei, pagarei. Então, quando, eu li errado porque aqui está escrito errado, é o que votei, tá bom? O que votei, pagarei. Então, nada é mais importante do que a gente honrar a nossa palavra, né? Para que Deus venha nos honrar. Quando nós honramos a nossa palavra, ou honramos a esse Deus primeiro, com certeza Deus vem nos honrar. Você entende? Então, aqui na explicação da Bíblia, está dizendo assim, não permita, cadê? Cadê? Ah, sim, está escrito assim, ó. Nada é mais importante do que honrar a palavra empenhada, o que eu acabei de dizer, né? Deus é extremamente cuidadoso com a sua palavra e não permite que ela seja questionada ou colocada em descrédito. Nós não podemos deixar Deus num descrédito. Ele é digno de toda honra e de toda glória, né? A palavra dele é firme, né? Quando ele diz que vai fazer uma coisa, ele vai cumprir, porque ele não é um homem que mente, né? Nós, seres humanos, muitos são pessoas que mentem, mas Deus não. Deus é soberano, ele é justo em todo o tempo. Então, ele é a própria palavra, você entende? A própria palavra de Deus reflete quem de fato o Senhor é, né? Por isso, Jonas foi enfático em dizer que pagaria os seus votos com o coração agradecido. Você entende? Então, vamos pensar assim, imagine que Deus fez uma promessa para você, né? Ele fez uma promessa para você e você fica pensando assim, Deus não cumpriu até agora, não vai cumprir, né? Porque você acha que tem que ser de imediato, né? Às vezes nós pensamos assim, ficamos macambusos, né? Chorosos, tristes, achando que Deus não vai cumprir com aquilo que Ele prometeu. Mas só que Deus, Ele cumpre. Então, toda pessoa que faz um voto com o Senhor Deus, né? Com o Todo-Poderoso, tem que saber que Ele vai cumprir, ele leva a sério aquilo que nós falamos quando fazemos um voto com o Senhor. Aqui no caso, o Jonas, ele fez um voto que ele estaria no templo, ele iria para o templo. Deus viu a fé dele, você entende?
E aí fala também, no versículo de número 10, que fala assim: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Aqui, tudo que Deus criou, nós sabemos que tudo que Deus criou, ele domina, né? Ele domina tudo, tudo. Toda a natureza, tudo, os seres humanos que somos nós, né? Ele domina sim. Ah, mas como que ele domina, Elizabeth? Nós agimos dentro do limite do Senhor. A não ser que você queira fazer coisas que não condiz com a palavra, ele permite que aconteça para que você venha saber que ele é Deus e que você precisa buscá-lo, para ele poder consertar aquilo que não está bom. Então, Deus, ele é o dominador, ele dá ordem em tudo. É ele que dá ordem. Então, aí diz assim, ele falou com o peixe e este o atendeu. Por quê? É uma ordem do soberano Deus. Foi Deus que criou tudo. Então, Deus falou com o peixe então vomitou aquele homem, o Jonas, né, para fora, numa terra seca, um local onde não tinha água, né? E então o Altíssimo, ele é muito, muito, muito bom, muito maravilhoso em tudo. Quando nós nos sujeitamos ao Senhor, na presença de Deus, nos humilhamos para Ele, Ele move o céu, Ele move o poder dEle, Ele tem poder para todas as coisas, então Ele se move para nos ajudar. Assim como Ele fez com Jonas, foi o que aconteceu com Jonas e com tantos outros homens do passado que aqui conta na nossa Bíblia, tá bom? Então, a pessoa que se vê com problemas, que acha que não vai conseguir, né? Porque nós vamos até o possível e o impossível só na mão de Deus, não é mesmo? Então, só Ele traz a solução. Então, só Deus pode trazer a solução para a gente quando nós nos submetemos a Ele, nos humilhamos e cremos na palavra dEle, né? Deus é domínio sobre todas as coisas e tudo que ele fala se cumpre. Então, nós temos que entender, porque Jonas, ele estava assim, no fundo do poço, no abismo mesmo, né? Porque no caso é no abismo, mas tem muitas pessoas que estão no fundo do poço, né? Que vai até o fundo do poço e Deus tem que resgatar essa pessoa correndo para que ela não adormeça, né? Que ela, não morra, né? Quero dizer, não adormeça, não morra, né? Então, o Jonas, ele estava nesse abismo e ele estava no meio de uma tempestade, ou seja, ele estava no fundo do mar, né? Ele estava lá no fundo do mar, dentro da barriga de um peixe, imagina. Mas ali, Deus o alcançou, ele pela fé que ele tinha. Então, precisamos nos manter firme em fé, tá certo? Então, eu quero orar com vocês a oração para que o Senhor venha desenvolver na gente mais fé, né? Vamos pedir ao Senhor que Ele nos dê o fruto do Espírito dEle, né? Para que Ele sempre possa nos dar o fruto do Espírito dEle. Eu estou com o livrinho da oração aqui, que eu já mostrei para vocês, né? Eu tenho esse livrinho de oração, e nesse livrinho eu oro também, e também oro sozinha, assim, com as minhas palavras mesmo, sem ser do livro, né? Eu oro ao Senhor, eu me tranco, aqui no meu caso, eu me tranco no meu quarto, e aí eu oro ao Senhor. Então vamos orar agora, a oração que está aqui no livrinho. Se você quiser me acompanhar, é só repetir, tá bom? Antes eu quero ler um versículo para você. No versículo 22, em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
Contra essas coisas não há lei. Deu para entender? Então, o fruto do Espírito do Senhor é amor, é generosidade, é a mobilidade, né? É ser uma pessoa bondosa, é ser uma pessoa fiel, é ser uma pessoa mansa, não, porque existem muitas pessoas brigonas, né? Briguentas ou brigonas que fala, acho que é briguentas a palavra correta, né? Existem muitas pessoas briguentas, né? Mas é preciso ter domínio sobre si próprio para que você não se torne essa pessoa arrogante, briguenta, né? Pessoa que ninguém gosta de estar perto, de ouvir, né? Às vezes tem pessoas que gostam de qualquer coisinha é motivo de briga, né? E aí Deus não se agrada disso. Então devemos pedir a Ele o fruto do Espírito dele, o fruto do amor. Que o fruto do Espírito do Senhor é amor, é mansidão, né? Então vamos lá. Preste atenção, repita comigo assim, ó. Esvazie-se. Deus, peço que desenvolvas o fruto do teu Espírito em minha vida. Ajuda-me a permanecer em ti, Jesus, para que a minha vida possa ser produtiva. Espírito Santo, enche-me novamente do teu amor neste dia, para que ele possa fluir de mim para os demais. Deus, a tua palavra diz que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Peço que tua paz me governe o coração e a mente, de modo que as pessoas próximas a mim a percebam. Ajuda-me a promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Aleluia, né? Glórias ao Senhor. Pai querido e amado Deus, mais uma noite concluída, mais um dia pleno na sua presença. Senhor, muito obrigado pelas clarezas, o Senhor tem me dado visão para que eu possa entender mais e mais de Ti, Pai, e tomar conhecimento, refletir quanto ao passado, as coisas do passado, para que a gente venha fazer aquilo que agrada ao Senhor. Então, Senhor, muito obrigado por mais esse dia, por mais essa noite, pela minha saúde, pela minha mansidão, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela sua bondade para com cada um de nós. Nós agradecemos ao Senhor de todo o nosso coração e cremos, Senhor, que o Senhor fará o que for de melhor na nossa família, restaurando a nossa família, restaurando a nossa saúde, nos tirando das nossas dificuldades, nos ajudando financeiramente, nos ajudando em todos os sentidos, porque só o Senhor é Deus, Pai, e nós somos dependentes de Ti. Muito obrigada. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, que seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia dá-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu Senhor é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Graças damos ao Senhor nosso Deus, não é mesmo? Amanhã eu venho com vocês com o capítulo de número 3, que vai falar sobre a pregação de Jonas lá em Nínive, né? E o arrependimento do povo, que o povo lá em Nínive era um povo muito rebelde, e eles se arrependeram depois da pregação do Jonas. Então, gente, olha, desculpe aí que às vezes eu atropelo um pouquinho a palavra, às vezes eu quero falar, porque às vezes falo um pouquinho rápido e aí atropelo, mas eu creio que vocês entenderam, que vocês estejam gostando. Me perdoe por não ter estado aí 2 dias, né, que eu faltei aqui com vocês, mas estou aqui presente pela glória do nosso Senhor Jesus Cristo e graças a Ele por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, né? Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Né? Bem-aventurado é aquele que crê
Bem-aventurado é aquele que busca estar na presença do Pai, tá certo? Boa noite para vocês, ou bom dia, ou boa tarde, e até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Um beijo para todos. Ficam com Deus.